Olá, graça e paz. Graça e paz, Gisele. Graça e paz, Noeli. Gisela. Jesus, nossa, Jesus. Josi, graça e paz. Graça e paz para todas que estão aqui, para o nosso músico, que hoje está diferente, né? Oi, Alan. Tudo bem? Esse é o Alan. Esse é o... Depois a gente fala. Então, queridas, sejam muito bem-vindas. Essa é a nossa live das únicas da IMW Suruí. E nós temos, assim, um prazer enorme de estar com você. Obrigada por nos deixar, por nos permitir entrar na sua casa. E eu sei que tem dias que a gente entra para falar algumas coisas que não andam bem, né? Outras vezes para poder consolar, mas, sobretudo, para poder falar da boa vontade do nosso Deus. E hoje não vai ser diferente. Deus tem ministrado ao nosso coração coisas maravilhosas, grandiosas, e nós queremos compartilhar com vocês. E eu sei que será uma noite abençoada, não é, Josi? O que você tem para dizer aí? Eu creio que... Aumenta aí a Josi. Será uma noite de aprendizado, né, como sempre, mas também de muita edificação para a nossa vida. Eu creio nisso. Amém, amém. Gisela? Então, vai ser uma noite de muita edificação e, como sempre, vai ser uma noite de muito confronto. É verdade. Gisela, a pergunta que não quer calar. Você estava edificando sua casa quando você machucou esse dedinho? Estava edificando minha casa. Tava. Então tem hora que dói também, né? Dói. Dói também, edificar né? dói. Tá bom. Edificar dá trabalho. Dá trabalho, né? Então quem não gosta de trabalhar vai ter problema hoje. Vai. Ô, meu pai. E hoje nós temos... Peraí, uma pergunta. Que é a nossa Gabriela, querida Bibi para nós. Oi, gente, boa noite. É com muita alegria, eu me sinto honrada de estar aqui ao lado dessas mulheres com tantos anos de casada, né? E eu aqui só começando. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que a gente possa fazer uma... Eu gostaria de ter mais pessoas aqui, mas algumas não se sentiram à vontade, né, à frente das câmeras, mas eu gostaria de alguém assim, bem mais madura, né? Para a gente poder também estar sugando alguma coisa. Então, mas aí faltou você dizer quanto tempo você está edificando a sua casa. Calma, Josi. Tô Alan, curiosa. olha, quanto tempo sua casa está sendo edificada?
Quase 7 anos, né? Então tá chegando à perfeição, né? É isso que eu ia dizer. Exatamente. Tá tudo pronto. Duvido. E Gabriela, né, que tem uma razão de estar aqui, né? Para quem não conhece, a Gabriela também é minha nora. Olha só, tô novinha, ó. Né? E tenho já uma nora linda dessa. E há quanto tempo, Gabi, você está, né, na edificação do seu lar? Tem muito tempo, gente. Brincadeirinha só pra descontrair. Faz 9 meses só. 9 Tá meses. quase ganhando. Não, agora não, peraí. 9 meses. A Gabi, na verdade, está começando a construir os alicerces, né? Então, vamos lá. Olha aí, hein? Vai vendo, né? Já deixa aí, hein? Mas eu vejo que, né, ela também está tendo a oportunidade de começar. Perceber qual é a área, né, da sua vida, da sua casa, que Deus precisa trabalhar, que você precisa abrir mão de algumas coisas. E há quanto tempo você está aí edificando? Vamos ver aqui quem tem mais tempo edificando a casa. Alguém colocou aí? Se você ainda não colocou, quanto tempo você está no trabalho da edificação da sua casa? Enquanto você vai colocando aí, convidando suas amigas, marcando elas aí, vai colocando aí quanto tempo. Tem gente que falando que não está ouvindo, gente. Sem som novamente. Já voltou? Por favor, olha, a gente não... Se é uma coisa que não pode ficar sem som, é a mulherada, porque a gente gosta de falar. Por favor, né? Então, vamos lá. O pessoal da produção aí. Ó, a Landinha Rodrigues falou que está há 15 anos aqui, já na edificação da sua casa. Sejam todas muito bem-vindas. Cíntia Maia, paz, o Senhor te abençoe. Tá bom? A Jéssica está aqui, que vai ter também um bebezinho. Liliane, que bom te ver por aqui. Um beijo. Né? Eu quero que você fique conosco até o final, que eu tenho certeza que será bênção na sua vida. A Alexandra está há 12 anos na edificação do seu lar. Como é que tem sido esse tempo para você? Como é que como você se sente? Você já se sente, né, a dona do negócio, ou aquela que já tá tudo dominado? Como é que é essa sensação, Gi? Então, eu já me sinto, já tenho um certo domínio, né? 21 anos, então a gente já consegue ter um certo domínio da situação, você já consegue perceber ambientes. Tem umas 2 semanas, mais ou menos, eu estava observando meu esposo e eu falei, aí ele, você já consegue perceber. Eu falei, só no seu andar, só no seu olhar, eu já consigo perceber que tem alguma coisa diferente. Uma coisa dando ruim, né? E a gente tem que voltar lá correndo, verdade, né? Tá aqui a Cíntia falando que está 1 ano e 2 meses lutando pela edificação da sua casa. E é assim mesmo, não é fácil. A gente vai ver aqui que realmente não é fácil. Mas é possível, é prazeroso, é maravilhoso. E eu sei que vai ser uma noite abençoadora aqui. Vamos orar? Vamos colocar essa noite na mão do Senhor? E eu gostaria que você já pudesse oferecer a sua casa como oferta ao Senhor nessa noite. Que você já pudesse, né, assim, colocar diante do Senhor tudo que você tem no coração aí a respeito da sua casa, do seu lar. Nós vamos ver hoje a diferença entre uma casa e um lar, né? E Deus quer edificar um lar para que Ele possa morar. Vamos orar ao Senhor e logo após nós seremos ministrados, como sempre, com essa voz aí abençoadora. Amém? Deus, nós queremos te louvar nessa noite, porque Tu és bom, Senhor. Como Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, como é maravilhoso ter um Deus para chamar de meu Pai, meu Deus. Aquele que me guia, aquele que não me deixa só. Aquele que me dá toda a direção, porque dele vem a palavra certa, dele vem a direção que eu preciso. Nele está tudo, né, que eu preciso. Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. E Ele está em todo momento, ó Deus. E nós queremos Te convidar, Senhor. Vem, Senhor, para este lugar. Vem, Senhor, para este ambiente. Cada coração, ó Deus, que está nos ouvindo, Senhor, nessa live. Ó Deus, seja alcançado pelo poder transformador, Senhor, da Tua palavra.
pelo poder transformador daquele que tudo pode fazer, daquele que com apenas uma palavra ele muda toda a história, ele muda coração, ele muda mente, ele muda o ambiente, ele traz a cura, ele traz renovação, ele traz a restauração, a libertação. E é a Ti, Senhor, que nós declaramos, Senhor, nessa noite. Seja bem-vindo, Senhor, neste lugar. Ó Deus, que a Tua presença, Senhor, seja sentida, Senhor, através, Senhor, dessas câmeras, ó Pai. Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha nos inundar, Senhor, porque o Senhor é aquele que merece tudo que nós temos e somos, porque tudo vem de Ti, ó Deus. Senhor, que o nosso coração, Senhor, esteja aberto para ser transformado nessa noite. Que a nossa mente, Senhor, esteja disposta, Senhor, a compreender a Tua voz, a ouvir, Senhor, a Sua voz, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Sabemos, ó Deus, que temos enfrentado dias difíceis. E eles começam, Senhor, nas nossas casas, porque Satanás, Senhor, não quer, Senhor, que nós, Senhor, venhamos, Senhor, a desenvolver um ambiente saudável. Mas nós queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, e nos dispor a aprender contigo nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Giza, nos conduza nesse momento. Aleluia. Você já consagrou sua casa ao Senhor, o seu lar, a sua família ao Senhor hoje? Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer nessa hora. Consagra sua família ao Senhor nesse momento. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Sua casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência. Aleluia. Frutificará na Tua presença, com o bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Profetiza isso para sua casa nessa noite. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Essa canção, ela é linda. Ela diz que a minha descendência será o quê? Abençoada. E a casa, né, de quem edifica realmente da maneira com que Deus propõe, ela vive isso, né? Uma descendência abençoada. E ela tem uma frase que diz assim: os meus filhos vão perfumar o mundo. Eu quero isso para minha vida. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para os seus filhos? Amém. Você quer isso para os seus filhos, Josi? Amém. Ainda estão tão pequenos, né? Mas como você vê os seus filhos, Gabi? Então, eles nem nasceram ainda, mas eu já oro pela vida deles. E eu fico imaginando, com certeza, eles serem melhores do que eu sou. Amém. Como você vê a sua descendência, né, daqui a uns anos, Josi? Dentro da sua edificação. Interessante que há pouco tempo atrás, o Samuel, com meses, por conta de algumas internações, por questões de pneumonia, bronquiolite, a médica foi enfática comigo. Ela disse: olha, você não pode sair de casa com ele. Você não pode estar num shopping. Eu vou para a igreja. Não, você não vai para a igreja. Ela foi bem enfática assim comigo. Eu nem falei para ela que eu era crente. E eu consegui ficar apenas um mês com Samuel dentro de casa. Ela não me deu prazo para ficar. Ela disse: você não vai sair de casa com ele, porque ele não pode ter contato com outras pessoas. E a minha oração com o Senhor foi: Senhor, os meus foram feitos para tocar pessoas, eu não posso ficar aqui. Amém. E eu falei para ele: olha, eu entendo que o Senhor tem colocado médicos para cuidar do meu filho, mas se o Senhor me disser vai, eu vou. E houve uma rebelião santa lá em casa, não sei se eu posso colocar assim. E eu e Júnior conversamos e havia uma unidade de espírito, né, nisso. A concordância. A concordância. Nós já temos falado aqui muito sobre isso, né? Sim, e graças a Deus nós temos visto esse cuidado do Senhor, porque eu vejo os meus filhos tocando pessoas. Aleluia. E eu não pude retê-los dentro de casa. Amém. Como você que está aí nos assistindo, como você vê os seus filhos, a sua descendência, né, dentro da edificação? Será que eles sabem para onde você está levando eles? Você já informou a eles? Você já profetizou sobre a vida deles? Como você gostaria de ver os seus filhos, a sua descendência? E essa live, ela não é só para mulheres casadas, é para mulher. Porque nós, mulheres, temos uma missão. Está em Provérbios 14. Essa vai ser a nossa, né, o nosso start aqui agora. E Provérbios 14, ele vai dizer que a mulher sábia, ela edifica sua casa, mas com as próprias mãos, a tola ou a insensata derruba. Você gostaria, o que você entende por esse versículo? A mulher sábia edifica sua casa e a tola, com a própria mão, ela derruba. Gisela. Eu acredito que a edificação de um lar, ela depende muito mais da mulher do que do homem. É claro que ambos precisam caminhar juntos, né, no mesmo propósito, numa mesma direção. Mas a mulher, ela tem essa questão de um pouco de domínio, né? E a gente consegue, tipo, se as coisas não estão muito bem, geralmente é a gente que percebe o ambiente e faz essa conexão para que as coisas se ajustem, né? Eu tenho filhos com adolescente, né? Já indo para a idade adulta, apesar da, né? Eu tenho um filho de 19, uma filha de 16. Então, tem hora que existem conflitos.
E se a gente, nós mulheres, né, temos essa percepção e a gente tem aquele feeling de tentar ajustar. Então, eu acredito que se a gente, numa situação de conflito, nós mulheres, se nós formos fermentar a situação, eu acredito que a gente destrói. Né? Gabizinha, o que você entende, o que você já entende, né, como uma mulher sábia que edifica a casa? Esse texto para você, quando você leu, ou quando você, né, olhou para esse texto, o que veio à sua mente? Então, complementando o que a Gisela falou, me veio na mente um outro texto bíblico, né, que as nossas palavras, elas têm poder. E eu penso muito sobre isso, porque eu falo demais às vezes, né? Eu já admito esse pecado aqui. Eu falo demais. Confessa e deixa isso aí, alcança a misericórdia. E eu falo demais e eu sempre me lembro desse texto bíblico. E eu falo assim, Senhor, eu volto também, eu não tenho dificuldade de voltar atrás e ir lá, pedir perdão e falar. E eu acredito que a edificação do lar tem muito a ver com aquilo que a gente fala, com aquilo que sai da nossa boca também, sabe? Se são palavras de bênção, se são palavras de maldição. E eu tenho procurado me ajustar dessa forma, com o que sai da minha boca para o meu lar, para minha casa. Amém. Josi. A mulher sábia e a mulher tola. O que mais me chama a atenção nesse texto, um dia ele me saltou aos olhos, porque a gente costuma dar muita ênfase à mulher sábia edifica a sua casa. Mas um certo dia, a segunda parte me saltou aos olhos quando a tola a destrói com suas próprias mãos. Quando você vê alguém construindo uma casa, é tijolinho por tijolinho, dá muito trabalho. Mas para você destruir, se você pegar uma marreta... É rápido, né? rápido. É muito rápido. É muito rápido. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, sermos realmente muito prudentes e muito diligentes, não só na construção, mas para não destruir aquilo que já foi construído. E é feito com a própria mão. Você não precisa da ajuda de ninguém. Você faz isso sozinha. E se a gente parar para prestar atenção, apesar de já estar construído, precisa ser mantido. Isso. De Uma vez em casa quando, uma reforma, mesmo, né? exatamente, uma casa mesmo bem casa. construída, ela precisa de reparos de vez em quando. Amém. A Kelly, ela colocou aqui, olha, desde que me casei, sempre pedi a Deus que Ele me desse, a Késia, tá? Me desse um filho, quando eu estivesse preparada e alicerçada espiritualmente. O meu maior desejo é ver meus filhos servindo a Deus, mais do que qualquer outra coisa. Quando conheci meu esposo, o que mais me chamou a atenção foi o temor a Deus que os pais o ensinaram. E ali eu decidi que era aquilo que eu queria para a minha casa e para a minha vida. Isso aqui é maravilhoso, porque quando eu li aqui, Késia, eu lembrei de que assim, nós precisamos, na nossa vida, na nossa história, também de pessoas, de referências. E eu quero perguntar a você, e você não precisa escrever se você não quiser, mas você tem um referencial de família? Você tem aquela família que você fala assim, poxa, aquela família, ela segue os princípios, ela tem isso, ela tem... E eu gostaria de ser como aquela família. E eu não falo de inveja, mas de referência. Você tem uma família referência para a sua vida? Você tem, Gisela, uma família que seja referência? Josi, você tem uma família referência? A Késia falou aqui que a família do esposo dela foi uma referência, foi uma inspiração. Você tem uma família referência? Alguém que gostaria de compartilhar algo assim? E o que eu acho interessante, que ela disse assim, que foi o que mais a chamou a atenção, foi o temor a Deus que os pais o ensinaram, e a partir dali ela decidiu que aquilo era o que ela queria para a vida dela. Amém. Então você tem uma referência, e a partir dessa referência você diz assim, esse caminho aí é o que eu quero trilhar. É nesse lugar que eu quero chegar. Então, você traça uma referência para você a partir do momento que você também decide aonde você quer chegar. E nessa questão da edificação do lar, nós precisamos ter um planejamento de quem nós desejamos ser e para onde nós queremos conduzir a nossa casa. E, a partir daí, começar a edificação. Porque se você não tiver um alvo, uma meta, um projeto,
Normalmente, antes de se construir uma casa, você faz um projeto. Alguém desenha um projeto para você, uma planta. E a partir daquela planta, a casa ela é construída. Isso é muito bacana, mas a gente também vê que assim muitas casas não começam assim, muitas famílias não começam com projetos. Sim. E é uma verdade, muitas famílias não começam sendo projetadas. Às vezes acontece alguma coisa, uma gravidez inesperada, né? uma oportunidade, às vezes, de sair da casa, de onde mora, de se livrar da casa dos pais, ou de algum abuso, de alguma situação. E, às vezes, a pessoa se vê quase que já dentro daquele ambiente, e ela não projetou, mas o que a gente quer construir aqui hoje, aqui em Cristo, você pode fazer de novo, você pode começar de novo, você pode ajustar, você pode ir lá no alicerce, ver o que está errado lá, e construir. Porque não existe família desestruturada, existem famílias com problemas nos alicerces. Não existe família desestruturada, mas sim com problemas nas suas estruturas. E o nosso Deus, ele é especialista em tudo isso, Isso é maravilhoso. Na verdade, o engenheiro é ele, Amém. Queridas, olha, participe. Eu estou amando aqui. A Alexandra colocou assim algo que é muito pertinente também. Fala assim, eu nasci num lar cristão, desde meus avós, mas meu pai, apesar de nos incentivar, eu e meus irmãos, sempre a estarmos na igreja, ele mesmo só ia quando havia alguma apresentação festiva. Mas minha mãe nunca desistiu de orar por ele. Ela, até hoje, é a nossa referência de cristã. E nós tivemos a oportunidade de ver esse papai, acho que há 2 anos atrás, ou 1 ano, descendo as águas, e foi uma alegria. Então, assim, talvez você também esteja aqui e fale assim, mas eu não tenho um marido do meu lado para me ajudar a edificar, ou o meu esposo não é cristão. Eu quero dizer para você que mesmo assim você continua sendo a edificadora dessa casa, porque é assim que Deus te vê, é assim que Deus te colocou, é assim que Deus nos vê. Amém? E Josi falou do texto de... Você já falou, Eu quero só compartilhar que você fez uma pergunta para Josi, se ela tinha algum referencial de família. E eu quero testificar isso aqui, que desde quando eu comecei a namorar o Matheus, minha mãe foi mãe solteira, sempre batalhou muito para me criar. E graças a Deus eu também tive meus tios que me ajudaram, me auxiliaram no meu desenvolvimento. Mas quando eu comecei a namorar o Matheus, que eu comecei a conhecê-los, conhecer a família, a mãe, o pai, os irmãos e todo mundo, eu ficava, nossa, que família linda, eu quero viver. Até me emociono de pensar. No começo nem parecia assim ser uma coisa que talvez eu viveria, por não ter tido talvez um referencial. Calma aí, gente. Mas eu quero falar para você da importância de você ter um referencial e acreditar que você pode fazer a diferença, que Deus pode fazer a diferença na sua vida, Deus pode te reconstruir, Deus pode te refazer. E não deixe de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. E foi assim na minha vida, e hoje eu vivo um sonho no meu casamento, sabe? Todo mundo fala, eu sei que todo mundo fala que o primeiro ano é muito difícil, porque é um ano de ajuste tanto para os dois. Mas graças a Deus, a gente tem vivido dias maravilhosos na presença de Deus. Então, eu quero deixar esse recado para você aí que está nos assistindo. Amém. Emocionei. A Fabiana está falando aqui que ela tem muito prazer de estar e cuidar do seu lar. Mariana Carvalho, seja muito bem-vinda também aqui conosco, Mariana. Minha família materna é referência por onde passa. Já tem uma história na minha família e eu quero continuar com esse legado. Glória a Deus, aleluia. Querido, para onde você quer levar a sua casa? De que maneira você quer edificar a sua família? E nós nos organizamos aqui para a gente poder trazer algumas dicas, algumas situações em que você pode estar trabalhando. E eu gostaria de ler com você Salmo 128. E ele fala
ele fala assim, olha, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os seus filhos como plantas de oliveira à sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Esse texto aqui, ele é o texto da família. E ele fala, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Não tem como edificar uma casa se nós não temermos a Deus. Se o Senhor não for o nosso projeto inicial. Se o Senhor não for aquele que vai na frente, né? Aquele que a gente entrega a Ele o caminho, confia nele e o mais Ele vai fazer. Então, assim, não tem como edificar, porque o Senhor, Ele é o princípio da sabedoria, como a gente falava hoje à tarde, né, Josi? Então, não tem como edificar se Ele não estiver presente. E esse texto, ele vai dizer que, assim, você vai ser feliz, você vai comer do trabalho da sua mão, vai ter prosperidade na sua vida. O temor do Senhor, ele atrai prosperidade, não vai faltar o alimento, não vai faltar. Eu vejo nesse tempo de pandemia, gente, como Deus tem nos surpreendido. Como Deus tem nos surpreendido. Eu não sei o que está acontecendo fora do arraial do Senhor, mas dentro do arraial do Senhor, eu estou vendo uma prosperidade, assim, surreal. Deus tem feito milagres, Deus tem aberto portas de emprego, Deus tem aberto os ambientes que a gente nem imaginava para gerar, né, o fruto do trabalho. E assim, nós temos nos reinventado nesse tempo. E esse texto ele vai falar que do fruto da sua mão, do seu trabalho, você vai comer. E o que eu gostaria de ressaltar aqui é que assim, a sua mulher, ela será como uma videira frutífera. Uma casa que teme ao Senhor, ele tem uma mulher alegre, né? Uma videira frutífera, ela produz, né, coisas maravilhosas, e a alegria, né, não vai faltar, porque a videira, ela fala de uva, a gente lembra de vinho na Bíblia fala de alegria, fala de milagre, então não vai faltar alegria nessa casa. E o ponto que eu gostaria assim, de ressaltar é os filhos ao redor da mesa. Você tem o hábito de colocar a mesa na sua casa? Gisela, vocês têm o hábito? Ou é fácil construir o ambiente da mesa na sua casa? Assim, é algo que eu tenho buscado fazer com mais frequência, né? Eu ainda tenho um pouco de dificuldade, mas pelo menos uma vez na semana eu preparo a mesa, boto tudo, e o povo fica assim meio que me olhando, né, achando estranho. Achando estranho. Um dia desses eu botei a mesa, fiz uma janta, botei a mesa bonita. Aí o povo ficou assim. Quase foi com a roupa de gala, né? Para poder vir. Não, eu tomei banho, me arrumei, fiz a janta, fui me ajeitar, botei mesa. E o povo ficou assim, o que está acontecendo? Acho que minha mãe quer contar alguma coisa. Que tem alguma notícia para dar. E eu falei, não está acontecendo nada. Tudo bem. Nada, era dia de semana. A mesa é um lugar de comunhão. E todo mundo sentou, e todo mundo comeu e conversou. Aí depois, quando terminou, eu falei, tá vendo como é que é bom? Como é bom estar à mesa. E isso eu tenho aprendido tendo referências. Amém. Porque não era uma prática, na minha família não era uma prática. Sim. Sentarmos à mesa e todos juntos. E isso eu tenho aprendido como referência. Eu escolhi falar da mesa porque a mesa tem um significado na minha vida, na minha família, muito grande. E assim, a família na mesa, ao redor da mesa, a mesa é lugar de comunhão, é lugar do partir do pão, é lugar de conversar, é onde você consegue olhar olho no olho, né? Então, assim, né, sua casa, você já tem esse hábito, Gabi, da mesa? Já, inclusive aprendi com vocês, né? Que na minha casa também a gente comia no sofá, a gente não tinha, como era eu e minha mãe também, então a gente sentava no sofá de boa, então não tinha esse hábito, mas eu aprendi com vocês. Josi. Então, lá em casa também, assim, nunca foi um hábito
né? Mas já tem algum tempo, e como o Júnior ele trabalha, a gente não faz todas as refeições juntos. Então, normalmente, o café da tarde a gente consegue tomar junto. E aí eu ponho na pia mesmo, que ele gosta de tomar café numa banquetinha que tem lá. E aí a gente fica em pé, perto, ou então no balcão. Mas não é um hábito ainda constante, né? Além do café. A Bíblia, esse texto que a gente leu, ele fala sobre a mesa. Eu gostaria de perguntar para você aí, você que está nos ouvindo, você põe a mesa? Você tem o hábito de colocar a mesa para a sua família? Ou ela está sempre cheia de livros, cheia de bagunça, né? Tem tanta chave, papel, conta para pagar. É isso aí. Né? Será que essas coisas têm roubado a comunhão da sua casa? Será que essa papelada, esse montão de livro, bolsa, né? Tudo isso tem como é que tirado tirado nosso lugar, está competindo com o seu lugar à mesa, com a comunhão da sua casa, porque o assentar à mesa esse texto fala, e eu creio que é um ponto importante para poder você trabalhar na sua casa. Se você não tem o hábito de pôr a mesa, eu gostaria de te incentivar e profetizar na sua casa que toda essa bagunça de cima dessa mesa saia daí em nome de Jesus, como disse a Josi, uma revolta santa, para que tá indo, para que abra o espaço para a comunhão, abra o espaço para a reunião, abra o espaço para o olho no olho, porque na mesa você percebe quem está cansado, você percebe quem está triste, quem precisa conversar. Na mesa você olha no olho e você consegue fazer a leitura. Na mesa a gente ora. Nós temos o hábito, né, de lá em casa pedir para que todos orem. E é como é bom você ouvir o que está no coração do outro, que às vezes no bate-papo não sai, mas na mesa acontece. A mesa é um lugar de milagre. E eu creio e eu quero profetizar isso na sua vida. Sabe? Lá em casa, às vezes o pessoal fala assim, bota na panela mesmo, bota a panela em cima da mesa. Não, eu tenho o prazer de colocar numa vasilha separada, não me preocupo. Quando eu botei a mesa, o pessoal fala assim, lá em casa, né, todo mundo, nossa, mas sujou um monte de louça. Porque eu não coloquei a panela, eu botei nas travessinhas bonitinhas. Aí eles falaram, nossa, mas dá muito trabalho, suja muita louça. Mas só o prazer e a alegria de tê-los sentados à mesa vale a pena. Depois a gente lava tudo. O Júnior está perguntando aqui, está falando que ele vai ter que tirar tudo, porque onde é que ele vai estudar? Né? Cria um ambiente do estudo para que os seus filhos possam aprender. A Késia colocou aqui que ela não tinha espaço para ter uma mesa em sua casa, mas sempre teve esse desejo, mas Deus é tão bom que está providenciando uma casa maior. Oh, glória a Deus, aleluia! Né? A Alcinete disse que coloca a mesa todos os dias para mim e o Célio, não é para mim não, para ela. E o Célio, e as refeições, café da manhã, almoço e janta. Eu tenho prazer de colocar a mesa, mesmo que seja para mim e um filho só, mesmo que não esteja a casa toda reunida. Para mim é até mais importante quando tem menos pessoas, porque eu posso estar mais perto daquele filho naquele momento. Então, assim, é uma dica para uma edificação do lar. Amém? E depois, eu gostaria de Josi. Josi, você tem aí uma dica para, né, essa edificação do lar? Eu acho que uma das práticas, né, para a edificação de uma casa é a questão do bom testemunho, né, que é um grande desafio. E eu, num certo momento da minha vida, eu fui pega nisso aí, numa questão de eu trabalhava na loja, né? E lidava com o público o tempo todo. E tinha dia que eu realmente não acordava bem. Mas há um lema no comércio de que cliente tem sempre razão. E aí, você, por muitas vezes, por desejar conquistar o cliente, ou até mesmo não ser mal educado,
ou até mesmo tornar aquele ambiente agradável para o cliente, você é mais educado, você é mais paciente, você é mais delicado na maneira que fala. E um dia... Chega em casa, né? Sim. E até mesmo a respeito da mesa, às vezes a gente guarda os utensílios e os nossos paninhos para uma ocasião especial. Eu uso tudo. Quando, na Não verdade... sei o que pode acontecer amanhã. Isso aí. E assim, para momentos especiais, para convidados especiais, quando, na verdade, tudo que é especial, o que há mais de especial é quem mora com a gente. Então, um dia, eu ouvi nitidamente o Senhor falar comigo. Toda uma educação para quem está lá fora, mas às vezes tão pouco para quem está aqui dentro. E às vezes, quando a gente pensa num bom testemunho, a gente pensa no tempo todo de alguém que prega a Bíblia o tempo todo em casa, de que ora o tempo todo em casa, quando, na verdade, um bom testemunho, ele é revelado nos mínimos detalhes. No tratar ao outro, na maneira de falar, num momento em que você está irritado, o outro percebe, mas você consegue relevar. Então... É extremamente desafiador, porque a casa também é o seu lugar, é a sua casa, é o lugar onde você né, fica totalmente à vontade, mas a gente não pode desconsiderar quem mora com a gente. E nós precisamos desse bom testemunho. Tem um texto que eu gosto muito, de 1 Pedro, que fala que se o seu marido ele ainda não serve ao Senhor, ele será ganho pelo seu bom comportamento. Não é pelo que você fala, não é pelo que você prega, mas é a maneira como você procede dentro de casa. Então, nós precisamos estar atentas a isso. Então, a sua dica é um bom testemunho. Um bom testemunho, né? Um bom testemunho, porque o testemunho é quando eu vivo como o Senhor viveria. Eu sou a imagem e semelhança de Cristo dentro da minha casa. É a nossa carta do Gessel, né? Seus passos, né, Gabi? Eu costumo dizer que o bom testemunho é muito mais como você vive do que aquilo que você prega. Você fala. Nós não podemos ter uma duplicidade de vida. Né? De vida. Eu não posso ser alguém tão simpática lá no meu trabalho, tão dada, tão generosa, tão misericordiosa, cheia de graça, cheia de sorriso, cheia de amor. Em casa, eu chego, né, chutando o cachorro. Isso aí. Já vem lá do portão reclamando de tudo que está acontecendo, né, e reclamando, resmungando, xingando, né, que é um outro fator que às vezes nós nos deparamos. Sim. Né? E a gente quer ter uma vida espiritual na frente das pessoas. Sim. E quando estamos dentro da nossa casa não conseguimos fazer E isso. quando eu falo casa, não é só a respeito do marido, dos filhos, né? Mas na frente dos nossos pais. Sabe? Que Jesus é esse que nós pregamos, onde nós honramos as pessoas de fora, mas nós não conseguimos honrar os nossos pais. É muito ruim quando você ouve alguém falar assim, é isso que seu pastor te ensina lá na igreja? Se você já ouviu isso na sua vida, na sua casa, por favor, volta a fita, comece de novo. Porque é muito ruim você, né, ter essa vida em duplicidade. Sim. Né? Eu fui muito tocada uma vez, eu fiquei assim, emocionada mesmo, porque uma vez eu fui pregar numa determinada igreja e o meu pai estava comigo. E não era uma mensagem evangelística, era uma mensagem de edificação, né? E quando eu fiz o apelo, ele foi o primeiro a ir lá na frente. Que lindo, né? É um testemunho, né? Sim. É um testemunho. E isso é muito sério, né? Que a sua vida, ela seja uma vida única para agradar a Deus. Porque se você se preocupa em temer ao Senhor, como a gente leu no Salmo 128, então você não vai ter problema em ter que encenar na sua casa ou ter que encenar lá fora. Na verdade, você não encena dentro de casa. Dentro de casa você é a verdade sobre você. Mas você não tem que encenar lá fora, né? Então, eu acredito que realmente é uma dica muito importante. E eu penso que, assim, na minha casa moram as pessoas que eu mais amo nesse mundo. Para pensar, né? Na sua casa, na minha casa, moram as pessoas que nós mais amamos nesse mundo. Sim. Então, eu preciso dar a elas o meu melhor. Não é isso? Eu preciso oferecer a elas o que eu tenho de melhor. E eu preciso buscar isso em Cristo Jesus. Amém? Amém, Josi? Amém. Amém.
Gabizinha, fala. Gabi. Então, uma dica que eu daria é ter uma boa comunicação dentro de casa. Eu gosto muito de esse tempo agora que a gente está vivendo, né, de quarentena em casa. Eu tenho aproveitado a parte da manhã e a gente sempre senta na mesa, né? Eu faço questão de preparar um café, eu pergunto o que ele quer comer e tal. E isso não vale só para quem é casado, mas até para quem mora com a mãe ou quem mora com o pai, para os filhos também. Você pode acordar mais cedo. Quem me ensina muito isso é a Camille, minha cunhada também. Eu até falo com ela, quando eu tiver meus filhos, eu quero que você ensine isso para eles. Que ela sempre bota uma mesinha, às vezes, de café tão bonitinho. E você pode fazer isso também, mesmo que você não seja casada, né? Alguém que seja solteira, que mora com seus pais, ou quem mora só com o filho, preparar aquela mesinha de café da manhã. Eu costumo sempre botar ali na mesinha os nossos planos. O que você tem para hoje? Ou o que você quer viver daqui a um tempo? Quais são os seus planos para daqui a uns meses? Vamos orar por isso? E aí a gente coloca ali na mesa e a gente ora por aquilo. E graças a Deus a gente tem visto o agir de Deus nos nossos planos e tem sido bem sucedido por isso. Amém. Então, ter uma boa conversa. Um bom diálogo. Isso Amém. aí. Giza, qual a dica que você nos daria aí? Então, a minha dica é justamente o diálogo, né? O diálogo precisa existir. Quem tem filho adolescente sabe que é uma fase muito complicada. E é uma fase onde eles fazem de tudo para se esconder. Parece que o pai, né, é o inimigo. Exatamente. Sabe de nada. E falar a respeito de algumas coisas fica complicado. Falar sobre sexo, sobre sexualidade, fica mais difícil. Parece que eles acham que sabem tudo. E hoje, né, no momento em que... Ou que não aprenderão isso com você, né? Como mãe. Acham que os pais são as pessoas menos indicadas para esse tipo de assunto. E hoje, como eles têm a informação na palma da mão, né, fica muito mais complicado. Exatamente. Não é fácil não, gente, olha, mas é muito possível de se acontecer. A Natália, você que está nos visitando aí, você que está hoje nos dando prazer, né, coloque aí o seu nome, de onde você é, o seu nome já está aí, mas põe aí de onde você é pra gente. A Natália, ela falou que a comunicação é a nossa base. Aprendi a conversar com meu esposo, a sentar, conversar e acertar as coisas. Lá em casa, até que assim, hoje o pessoal já está mais adulto, mas a gente sempre tinha convocação para reunião e tudo era na mesa, né? E eu fazia reunião, olha, eu falava, a gente comentava, às vezes a gente estava com alguma dificuldade e eu comunicava com o pai, ou o pai comunicava comigo da dificuldade que a gente estava, né, vivendo, e a gente falava assim, então a gente vai fazer uma reunião hoje. Olha, gente, hoje tem reunião. E não poucas vezes nós fizemos reunião. Olha, isso aqui está acontecendo assim, assim, assim. Está muito pesado para mim, eu não estou conseguindo, né? E cada um fala, e aí, o que você pensa disso? Todo mundo falava ali. E então, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui? Porque para mim está ficando difícil. Eu posso então fazer isso. Não, mas eu que queria fazer isso. Então tá, vamos lá, vamos ver quem vai fazer o quê. E eu vou fazer. E a gente ali não tinha briga, não tinha discussão. Cada um saía com a sua missão. Até brinquei esses dias, porque em uma das reuniões há muito tempo atrás, a gente fez uma reunião para definir as tarefas de casa. E o Mateus ficou com a parte, né, do quintal, de colocar as toalhas todos os dias no varal, né, do lado de fora. O Lucas ficou... Nossa, ficou com as toalhas! e o Lucas ficou com a questão de varrer. O Lucas varre uma casa como ninguém. E a Camille ficava com guardar as louças. E a gente foi dividindo essas tarefas. E hoje o Mateus casou, as toalhas estão lá, menina, emboladas lá. Porque... O Lucas continua varrendo. Acumulou as tarefas. A Camille continua, né, guardando a louça, o Lucas varrendo a casa, eu fazendo a comida e tal, e as toalhas. E essa semana que eu falei assim, eu preciso fazer outra reunião. É algo muito interessante que a Noeli falou sobre as tarefas, né, domésticas. E assim, eu sempre achei que para você ser a esposa sábia, a mulher valorosa, você tinha que dar conta de tudo. Eu sempre pensei que a mulher, a esposa ideal, tem que dar conta de tudo.
Só que quando a gente quer dar conta de tudo, a gente acaba não dando conta de nada. A mulher Porque de a gente- Provérbios, ela dava conta de tudo, mas ela, não era, ela ordenava todo mundo. Exatamente. Né? E, assim, quando você não consegue dar conta de tudo, sempre fica alguma coisa pendente. E você se cobra, você acha que você Sim. não foi capaz Não de... fui capaz de completar as minhas tarefas. Isso aí. Né? E E a sabe- gente precisa aprender essa questão da voz de comando. Aprender a delegar, né? Aprender a delegar Faz tarefas. uma reunião na mesa que você vai ver como é tiro e queda. E tipo assim, hoje eu tenho passado por esse momento, né, da dificuldade de delegar tarefas, porque eu sempre achei que eu que tinha que dar conta de tudo. Eu que tinha que fazer tudo, porque eu sou a mãe, eu sou a esposa, então eu tenho que dar conta. E nesse ponto a gente entra numa outra questão, na questão da edificação da casa, com respeito aos filhos, na criação dos filhos. Porque os nossos filhos, eles aprendem muito mais por exemplo do que na fala, né? E, assim, eu achei interessante que uma vez, lá em casa nós temos o hábito, o Júnior, ele faz as compras, traz as carnes, e ele tinha o hábito, aliás, deixa pra lá. Volta ao ar. Aproveita. Entendeu a deixa, né? Eu já comentei com ele esses dias sobre isso. E ele tinha o hábito de separar as carnes nos saquinhos, de limpar, e um dia a Manuela chegou Ele na que fazia pi- isso? Ele que fazia Oh. isso. Vou te falar que eu aprendi bem com ele. Você falando comigo, agora eu faço isso. Ele tinha o hábito de separar, limpar as carnes, separar nos saquinhos para a gente já congelar. E a Manuela um dia viu e falou, ficou ali parada, ele falou assim, pode ver para você aprender. E ela disse, não sou eu que vou fazer isso, não. E ele falou, ué, mas quem que vai fazer? Ele. Então, assim, na edificação da nossa casa, os nossos filhos veem como nós nos comportamos. E, às vezes, a preocupação de dar conta dos serviços de casa, de tudo, às vezes se torna algo tão pesado, que lá na frente as nossas filhas não desejarão ser como nós somos. Então, dar conta de tudo nem sempre é tão eficaz quando a gente pensa. Ó, o Júnior tá aqui, tá? Ele tá. Não só ele, tem mais homens aqui que eu vi, mas já passou aqui, né? Muitos comentários. A live das mulheres é que tem mais comentário. Mas continua, porque a sua participação aí, ela coopera para o crescimento, para o avanço, né, da nossa casa. E quem mais aí tem uma dica aí para a edificação do lar? Gabi, tem mais uma dica? Josi? Vamos Eu lá. tenho a respeito da responsabilidade dos filhos. Eu sei que hoje a gente vive num tempo em que dessa separação, na verdade, desse dividir tarefas, mas a responsabilidade maior na criação e na educação dos filhos é nossa. Há um texto na Bíblia, vou ler para que eu não seja apedrejada. Vou dizer o que a Bíblia mas o fato diz. da responsabilidade ser nossa não quer dizer que o marido não tenha que cooperar com isso. Sim. Mas a gente também tem, assim, eu não sei você que está nos assistindo, mas em alguns momentos nós nos pegamos em que os avós estão educando nossos filhos, as babás estão educando nossos filhos, os tios estão educando, a sogra, né? Professores. Os professores estão educando, quando, na verdade, a responsabilidade, quem Deus vai pedir conta, A mim. isso aí. Até mesmo nessa questão da minha autorização ou do meu respaldo para que o outro influencie em determinado nível. A Bíblia diz em Provérbios 29:15 que a vara e a repreensão dão sabedoria. Então fala da correção. Mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, fala da nossa responsabilidade da correção e detalhe, não fala de uma criança, fala de um rapaz. Já crescido. Então, Resultado, né? O resultado disso. Então, Resultado. o que isso me chama a atenção? Isso me faz lembrar de Timóteo. Quando Paulo cita Timóteo, ele diz que você mantém a sua fé firme como a da sua mãe e da sua avó. E quando a gente olha para a Bíblia, a fé que a mãe de Timóteo tinha era diferente do pai. O pai de Timóteo ele era grego, mas a influência daquela mulher foi tão grande na vida do filho
que foi quem ele Prevaleceu, foi o que prevaleceu, sabe? E eu fico imaginando assim aquela mulher no seu dia a dia, sabe, ensinando a palavra no caminho, é no dia a dia. Não são em momentos. Somos nós mulheres que buscamos essa parte da edificação. A gente que se dedica à oração, a consagrar a casa, mas é porque família, é bíblico, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Isso aí. É um poder que nós temos. Sim. Você tem poder, né? E uma outra mulher que me chama muito a atenção é Ana. Ana deixou Samuel muito pequeno no templo para servir ao templo junto com Eli. Mas a Bíblia diz, lá em 2 Samuel, se não me engano, 2,19, quem tiver dúvida pode abrir para ler, que de ano em ano Ana fazia uma túnica nova e levava para Samuel. Samuel estava lá no templo com o sacerdote, mas era uma mãe que acompanhava o crescimento do seu filho e continuava cuidando dele. Então e nós não podemos abrir mão desse lugar, porque nós educamos gerações, nós educamos homens e mulheres. Nós, talvez hoje você reclame do comportamento de alguns homens, mas talvez nós estejamos saindo do nosso lugar. Sim. De edificar, de educar homens, de dizer, filho, sabe o que a mãe de Salomão escreveu da mulher sábia? Foi a mãe dele. Filho, esse aqui é o padrão. E nós temos esse poder de influência sobre gerações, porque somos nós que educamos homens e mulheres. Amém. Um beijo aí para Dilcineia e o Nuninho. Estão lá de Magé aí, nos ouvindo, né? Gabizinha, vamos finalizando aí. Então, gente, a Noeli pediu para eu falar um pouquinho sobre a vida espiritual no lar, como é que a gente faz isso e como é que a gente coloca isso em prática. E pensando nisso hoje ao longo da tarde, enquanto eu cheguei em casa, eu me lembrei daquele texto que está Jesus e Nicodemos, e que Jesus fala assim para Nicodemos: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não herdará o reino de Deus. E que isso tem a ver? Né? Que quando a gente nasce de novo, a gente toma para a gente uma nova postura. Nós vivemos no Espírito. Então, se nós vivemos no Espírito, nós também possuímos os frutos do Espírito. E eu quero citar esses frutos do Espírito aqui para que a gente consiga se identificar neles e ver se você tem exercido esses frutos do Espírito. Porque eu tenho certeza que nós aqui, todos nós, nascemos de novo, só que às vezes a gente se esquece que a nossa natureza é espiritual também. Então, a gente precisa viver conforme o Espírito. E eu anotei aqui para não esquecer que os frutos do Espírito são amor. Então, será que você tem amado o suficiente na sua casa, com a sua família, com o seu marido, com os seus filhos? Alegria, como a Noeli falou, às vezes fora, como a Josi falou, você é muito feliz, mas quando chega na sua casa, você está cansado e você não quer sorrir, não quer ser feliz, não quer fazer nada que te dê alegria com a pessoa da sua casa. Paz, paciência, que é uma coisa que a gente precisa muito exercer. E um conselho também, que eu já vivi muito isso, na época de solteira, que não faz muito tempo, mas, nossa, como eu pedia paciência, gente. E Deus sempre me fazia passar por coisas que me levassem a ter paciência. Para exercitar. Para exercitar. Então, cuidado também com o que você pede, né? E aí, um outro fruto do Espírito é a amabilidade, que significa ser amável, ser gentil. Será que você é gentil na sua casa, com os seus filhos, com o seu marido? A bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Gente, que coisa mais linda. Então, assim, se você é nascido de novo, se você é nascido do Espírito, você precisa se lembrar que você possui os frutos do Espírito. E que esses frutos do Espírito precisam ser exercitados, né? Que se desenvolvam, né? Exatamente. E às vezes a gente pensa assim, mas não é fácil. Beleza, não é fácil mesmo, mas a gente precisa praticar para conseguir desenvolver esses frutos do Espírito. Amém. Amém. Sabe, assim, é muito bom poder falar, né, da nossa casa. Porém, quando a gente olha para a realidade do nosso tempo, da nossa sociedade, o que nós percebemos são ambientes tão desajustados, né? E a gente percebe o quanto a falta de Deus, quanto a falta do Espírito Santo, quanto a falta da direção de um Deus que pode fazer tudo novo. Ele pode fazer a diferença na nossa família, na nossa casa. E a nossa proposta hoje para você é que você possa estar
vivendo tudo isso em Cristo, colocando a sua casa, né, no Senhor. E eu tenho certeza que algo maravilhoso Deus pode fazer. Como nós temos aqui pouco tempo, eu gostaria que você pudesse aí compartilhar como, né, que você possa colocar aí como edificar a casa. O que você tem feito para edificar a casa? Qual é a parte da edificação da casa que você tem mais facilidade, que você mais tem desenvoltura em fazer? Mas aqui, pegando as minhas meninas, né, de surpresa, né, eu coloquei algumas coisas aqui que elas não sabem o que é, tá bom? E você vai, cada uma de nós vai dar 2 significados para cada objeto que está aqui na edificação da casa. Esse significado pode ser tanto natural, né, como espiritual. Você vai dar 2 significados para cada coisa que você tirar da nossa cestinha surpresa. Elas amam quando a gente traz algo assim inesperado. E eu gostaria assim de num bate-bola muito rapidinho e com muita criatividade, tá bom? Vamos começar pela Gabriela. Gabriela, Eu sou visita. o que você pode fazer para edificar a sua casa? Diga o que é esse objeto. Fósforo, eu posso fazer uma deliciosa comida, preparar a mesa, botar a comida lá. E mais Posso o quê? fazer isso. E o segundo? E São 2 significados. eu Espiritual. Ah, tá. Gisela me deu uma cola, eu posso acender o fogo do espírito também. E outros fogos também. Mas... Gisela, pega, Gisela. Fala desse, gente. Pega, não pode escolher não, Gisela. Isso, vai lá. Então, fala o nome do objeto aí. Então, é um espanador, né? E a gente pode dar aquela faxina lá, limpar os cantinhos. Porque uma casa suja também implica na má edificação. Sim, sim. Não é? Exatamente. Uma casa desorganizada. Desorganizada, mal cuidada. Eu costumo dizer, assim, eu gosto muito de limpar a casa. Mas a minha alegria em limpar a casa é tornar um ambiente agradável para quem sai. Era com essa desejo de pergunta voltar. que eu ia fazer. Você aí, você gosta de ficar em casa? Você gosta de ficar na sua casa? Você tem prazer de estar nesse ambiente? Né? Alan, você gosta de ficar na sua casa? Muito? Porque existem pessoas que ficam na rua. A casa está tão mal edificada que ela não consegue ficar dentro de casa. E ela fica na rua, ela não tem prazer. Ela tem prazer em estar na casa dos amigos, estar na casa de muitas pessoas, menos na sua própria casa. Vamos lá, e outro significado, Giza? Outro significado, É. Jesus amado. Quer que eu te dê uma cola? Quero. Você me deu uma. Me dá uma cola aí. Vai. Dar palpite no do outro é sempre Ai, gente, melhor. não sei. Espiritual agora, ué. Espiritual? É, ué. Ah, mandar embora tudo que não edifica. A vassoura tudo de que fogo. constrói, vassoura, isso aí. Passa a vassoura de fogo aí, ó. Vai orando nos ambientes aí, colocando pra Exatamente, fora. ó. Vai tirando Josi, pega tudo que aqui, não sem escolher, não rapidinho. constrói. É bate-bola, 2. Mais fácil, gente. Que fácil isso. É. Primeiro que é muito eficaz na higiene de uma maneira, né, Aham. geral. Namorar Mas- sem higiene fica difícil, né? Mas tá Muito. bom, vamos lá, vai. Mas não Continua o vamos assunto entrar aí, nesse que detalhe. hoje não é esse assunto, mas vai lá. Mas assim, eu também eu limpo a minha casa de uma maneira um pouco engraçada. José é rápido, aí o bate-bola. Porque na medida em que eu vou limpando a minha casa, quando, por exemplo, eu estou limpando as janelas, eu peço para que o Senhor também limpe os nossos olhos, porque a Bíblia diz que os nossos olhos São as janelas. são as janelas Da da nossa nossa alma. alma. E o cotonete, ele me lembra o ouvido, né? Que é onde a gente mais usa, quando na verdade não deveria, mas é onde a gente mais usa. E na edificação da nossa casa, os nossos ouvidos também precisam estar muito limpos. Ouvir o outro, né? Para ouvir o outro, Ouvir os filhos. ouvir a respeito. Não só escutar, né? Mas ouvir. ouvir. Ouvir o outro e a si mesmo. Porque às vezes a gente não tem noção daquilo que fala. Verdade. Muito bom. Vai, Bibi. Correndo, correndo, correndo. Pensei que foi Vai lá. só um. Durex.
Isso, Tá, rapidinho. eu uso isso aqui pra colar as coisas na parede, talvez. Eu até estraguei minha parede de casa por causa disso. Pintadinha. E, e eu posso também usar pra prender a palavra de Deus no coração. Meu pai. É muita criatividade. Vai, Giza. Corre. Ô, delícia. Senhor, Fala no um microfone. pote de Nutella. A gente Meu usa Deus. para engordar Será que mais pode ficar com alguns você esse aí? quilos e para adoçar a vida do povo, né? Adoçar, a vida de alguém, dar aquela adoçada. Apesar de eu não gostar, né? Não? Sério? Ô, meu pai, Josi, vai. Isso. Rapidinho. Uma faca. Uma faca, olha a faca. É um utensílio bastante usado na cozinha, perigoso também, né, Gisela? Mas faz parte da edificação. Mas faz parte da edificação e a gente também precisa cortar algumas coisas, né? Tirar algumas coisas que talvez são tão boas para mim, mas a única beneficiada sou eu. Aparar as Na verdade, arestas. E vamos que vamos. Foi? Foi, Mateus? Já estamos aqui. Eu só não me achei ainda, mas estamos aqui. Vamos lá. Já me encontrei. Amém. Agora voltou. Né? Que bom que você está aí com a gente, né? E não desistiu. Né? Talvez algumas casas onde a luz caiu, que foi em geral aqui em Suruí praticamente, possa demorar por conta da internet. Mas, assim, como nós estávamos falando aqui na sua live de hoje, né? Se você chegou agora, você vai, né? E procura lá no nosso Facebook, você vai encontrar o início dessa live, com tudo que já aconteceu. E nós estamos falando sobre edificação. E um bate-bola aqui muito rapidinho, né? O que você faria com essa caneta aqui para edificar uma casa, Josi? Rápido, Josi. difícil isso. Deixa eu responder essa, Vai, então, vai lá, tá? vai lá. Eu escreveria alguma coisa e também escreveria uma nova história. Escrever uma nova história, escrever um bilhetinho, deixar lá no bolso do seu esposo, lá na mochila dos seus filhos. Põe um bilhetinho, sabe? Se você não sabe falar, não sabe se expressar com palavras, né? O seu amor, o seu carinho, quanto você admira, escreve um bilhetinho, coloca lá, e eu tenho certeza que você vai edificar com muita alegria. Isso aqui, Gil, o que você faz com uma bola lá na sua uma casa? atividade de recreação, né? O que você poderia fazer? Vamos, gente, vai, Jô, você é tão Ela já criativa. falou. Uma atividade de Eu tô recreação, sempre uma brincando de bola com brincadeira. Samuel. É você ter um momento de descontração, de lazer com a sua família, sabe? Tem muito passeio que dá para fazer sem dinheiro, tá? Você não precisa de dinheiro para ir em tudo que é lugar. Vai no remanso, vai andar de bicicleta, vai, né, comer uma pizza, vai. Programinha de índio de vez em quando faz bem. Isso, querido. Mas olha, lazer na sua casa faz parte de uma boa edificação. Vamos lá. E aí? Quem vai? Quem? A tesoura, a mesma utilidade da faca, né? Sem fazer franja na pandemia, por favor. É. Não faça franja. Então, gente, vamos lá. Gabi dando show como uma mulher sábia. Te amo, Parabéns. Cíntia! Amém. Gente, eu quero na próxima live que a Cíntia esteja aqui. Eu não sei vocês. Isso aqui, gente, ó. Gabi, Ai, gente, vai. eu adoro isso aqui, ó. Pra quem não tem aqui no Rio Sul, eles não estão me patrocinando, mas isso aqui é como se fosse um Masterchef. Você pode salgar lá a sua comida e você também pode... O quê? Temperar o seu relacionamento em casa, temperar as palavras. Isso aí. Então, isso aí vai... O sal, a Bíblia diz que ele dá sabor. Se a sua casa está sem sabor, querida, em nome de Jesus, quando você olhar para o sal, quando você tiver... Não salgue a comida, tá? Mas quando você olhar para o sal, você fala assim, eu preciso trazer mais sabor para a minha casa. Em nome de Jesus. Mas o quê? E agora? Quem que vai? Proteção.
Proteção contra o quê, Gisele? Proteger a minha família De quê? do coronavírus. Do coronavírus. Mais o quê? E a outra parte? E proteger a família de... Ai, gente. Querido, o que você É ao faria vivo. com isso aqui para edificar a sua casa? Fala, Josi. A máscara, além de proteger contra o coronavírus, levando para o outro lado, pensando Você na pode fazer proteção. dieta, querida, comer menos. Tô precisando ficar 24 Tá, horas de mais o máscara. que, Josi? Eu te cortei, que eu sei. Dá também para fazer atividade física, que com certeza você vai melhorar a sua resistência respiratória. Querida, você põe a máscara pra você falar menos. A Bíblia diz que a mulher resmungona é uma coisa horrível de se conviver com ela. Fale menos, querida. Vigie a sua Uma casa. mulher rixosa, é melhor viver na beira do penhasco. Isso aí. Vamos lá, gente. Diz, né? O que você pode fazer aí? Vamos lá, você de casa. O que você faria para edificar sua casa com isso aqui, ó? Um controle. Minha filha, tem um filme muito bom com esse negócio de controle. Gente, tem um homem aqui me lembrando que hoje é o jogo do Flamengo. Eu não estou aqui para concorrer com o jogo do Flamengo. Nós não estamos aqui. Já vai terminar, tá bom, Alan, Bunny? Vamos lá, mas assim, isso aqui, o que você faria para edificar a sua casa? Controlar as suas emoções. Poxa, perfeito, hein? Controlar as suas emoções. Mas o quê? A língua, né? Controlar a língua. Tem hora que Para, precisa Josi, dar para, uma Josi. pausa e um stop, um negócio assim. Controlar o que você anda vendo. Também. Controle o que você vê. Sabe? Como a Josi falou, os olhos são a janela da nossa alma. Controle o que você vê, né? Principalmente. Mas o que aqui, gente? Olha, isso aqui, ó. Esse é um remédio? E um remédio. Será que a gente tem o hábito de curar as pessoas que estão feridas na nossa casa? E de buscar cura também, né? Buscar cura Porque também. às vezes a gente despeja em casa, na verdade, aquilo que há de ferida em mim. E aí nem sempre eu vou poder fazer isso em casa. Eu preciso buscar alguém para que seja agente de cura em mim. Um relógio, gente. O que você... a Dilciné falou assim, ó, pronto para ouvir, tardio para falar. Pausar a língua, a máscara, né? Muito bem. Eu usaria, a Joliana Soares falou que usaria a máscara para ficar mais quieta na TPM, resguardando a ela e a família dela. E esse relógio, para que você usaria? Fala aí. Administrar edificar a melhor sua o casa. tempo. O quê? Administrar melhor o tempo. Será que nós administramos mal o nosso tempo? Com Muitas das certeza. vezes. Né? Na maioria das Ela vezes. tá arrasando na resposta, hein, gente? Vai lá, fala aí, mais um, gente. Me lembra do tempo de amadurecimento também, né? Chega um determinado tempo que não dá mais. Dá pra fazer a mesma coisa que você fazia com 2 anos de casado, né? Não dá. Ficar fazendo pirracinha porque o Não marido dá. não trouxe a flor. Não Oh, cabe meu mais. Deus. Porque o marido não me ajudou. Não lembrou do aniversário de casamento? Não lembrou do... Tá. Não, aí não, gente. Lembrar de aniversário de casamento... Não. tem Também lembrar, que tem tem um lembrar. tempo para todas as coisas, É né? isso aí. Uau, Vai ser vivido. Gabriela, arrasando. Não é à toa que Alexandre, organizar o tempo. Mas o que, gente? Eu quando olho para o relógio, eu olho de disciplina. Nós precisamos de ter disciplina na nossa casa. Ter disciplina, ter hora para tudo. É certo, gente. Você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para comer, não tem hora para ler a Bíblia, não tem hora para fazer nada. A sua vida vai virar uma confusão. E isso vai alcançar as pessoas que também estão à sua volta, né? E para terminar, não, quase terminando, uma chave de fenda. Quem aí vai ser a primeira? Para ajustar aquilo que está fora do lugar. Precisa nem de mais nada. Ajustar o que está fora do lugar. Apertar, dar um aperto de vez em quando onde está com folga, né? Mas isso é muito importante. Lembra a reforma também, né? Que a Giza falou que de vez em quando uma casa precisa de uma reforma. Reforma. Aqui, ó. Quase que a gente usou, né? Uma vela. E aí, gente, o que você faria com isso aqui para edificar a sua casa? Me lembra do texto de Provérbios que fala que a lâmpada da mulher à noite ela continua acesa. Jeová Jesus. Vou deixar pro A pessoal. gente não tá falando de sexo hoje, Jô. Não, mas nem eu,
Eu ia dizer para que quem tivesse dúvida depois te procurar no privado a respeito do que eu tô falando. Só isso. Você pediu para eu falar o que veio na O cabeça. pessoal ainda está no aniversário de casamento. Já vi que isso aqui dá uma live. Gente, o que você faria com uma vela para edificar a sua casa? A Bíblia diz, né, uma parábola, de que a mulher, ela perde uma dracma e ela acende, né, a candeia, ela acende lá, não era vela naquele tempo, mas para localizar as coisas que se perderam. O que tem valores, perdido? Né? Quais são os valores que têm se perdido na sua casa? Que está precisando ser encontrado, né? Vamos lá. Lâmpada para os meus pés. Amém. Ah, Cíntia, você está de Cíntia me entendeu, Cíntia. tá vendo? Ela me entendeu e concorda comigo. Não. Ela falou que sexo também edifica. Então, ela entendeu. Ela acabou de ter a Laurinha, Cíntia? Cíntia, você está de resguardo. Se segura aí, menina. Deixa ela ser... Essa live já está esquentando. E o envelope? O que você pensou, Gisela? Vai, Gisela. Vai, Gisela, você pensou. Você que tá Fala criativa tu. hoje. Eu ainda estou no outro assunto. Sexo tem que ser uma live só para isso. A gente vai fazer, tá bom, gente? Vamos. E eu quero todas vocês aqui. Vamos lá. Vamos sim. Perderam até o fôlego aqui agora. Gente, olha, esse envelope aqui, o que esse envelope tem a ver? O que ele pode produzir na sua edificação? O quê, gente? Eu ouvi. Vamos, Gil. Me lembra dos valores, né? Valores. Você pode guardar alguns valores e investir na hora certa. Sei lá, ué. Né, para você poupar. Também. Né? Você pode poupar. Pode gastar e pode poupar também. Não, mas não gastar muito não edifica não, tá, gente? Ai, gente, a Dilce botou um comentário muito fofinho aqui, ó. Gabi, Noeli me lembra Ruth e Noemi. Tô amando as respostas. Muito bom. Gente, e pra gente terminar, isso aqui, olha, uma fita isolante. Para isolar, né? Tem coisas que a gente precisa aprender a isolar. Pessoas que você precisa isolar. Também. O que mais? Fazer um isolamento. Algumas memórias. Algumas memórias. Perfeito. O que mais, gente? Que você usaria, você aí na sua casa. Para que você usaria, né, essa fita isolante? Né? Qual o sentido para a edificação da sua casa? Isolar as memórias antigas, sabe? Isolar as dores. Permitir que elas não fiquem onde... Né, elas foram geradas e que elas não sejam reproduzidas nesse tempo. Serve para tapar a boca também. Tapar a boca, ô meu pai do céu. Ai. Gente, olha, sou péssima para datas. As crianças que me lembram, esse ano eu esqueci do meu próprio aniversário. O meu pai do céu. Ainda assim. estão falando de datas. A Glaucia, ela falou que a vela reproduz a luz, logo também serve para entendermos que sem luz nós não somos nada. Amém. Muito bom, gente. E essa maçã aqui? O que você edificaria? Quando você vê uma maçã, você lembra de quem? Eu lembro de Eva. De Eva. Eu sou acostumada. Apesar de que não era maçã, fruta. A Bíblia não fala. Mas essa maçã eu trouxe, né, de propósito. Né? Porque quando a gente fala de maçã, a gente lembra de Eva, lembra de pecado. E o pecado, dentro de casa, ele pode levar a nossa casa à ruína. Né? A maçã é algo muito maravilhoso, mas eu trouxe aqui com esse intuito também, né? Amém, gente? Amém. Eu gostaria que a Gisela nos elevasse, nos conduzisse numa canção, sabe? Nós estamos falando sobre edificação da casa. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola com as suas próprias mãos a derruba. Edificar, você não consegue fazer isso sozinha, tá bom? Não se sinta culpada se até agora você não tem conseguido realizar essa edificação. A mulher que edifica a casa, ela trabalha com outras pessoas. Um pedreiro, ele não consegue levantar uma casa sozinho. Ele precisa de ajudantes, ele precisa de material. Geralmente, o pedreiro não traz o material, né? Então, assim, você marido, você é aquele que vai gerar o material para que essa mulher possa produzir. Você pai, você vai gerar
o material para que seus filhos possam trabalhar também nessa edificação. É algo que a gente consegue comparar, fazer uma comparação no dia a dia, né? O homem, ele é o provedor. Então, é ele que compra o alimento e a mulher reproduz aquilo que ele faz, né? Ele cozinha aquilo que o homem compra. O que ele compra, né? Que ele compra. E na edificação do lar, de uma casa, a mulher usa o material que o homem fornece. Amém. A proposta da nossa live hoje é transformar a sua casa em um lar. E quando isso me veio à mente, né? Uma casa, ela pode ser várias coisas. Ela pode ser um amontoado de gente. Ela pode... Olha para a sua casa aí. Como é que você define a sua casa hoje? E, na verdade, Noeli, hoje a gente briga por uma questão que existe uma briga, né, a respeito da família, que hoje existem vários conceitos de família. Sim. As crianças são ensinadas de que a união de 2 homens e uma criança, isso já se torna uma família. A união de 2 mulheres e uma criança já se torna uma família. O que vai trazer o diferencial para a sociedade vai ser como a igreja vive o conceito de família. Não é o que a gente diz, mas é como a gente vive como família, que vai na contramão dos conceitos do mundo. Porque não quer dizer que você esteja numa casa, que a casa é sua, que ela é um lar, né? Um lar, ele tem um propósito. Isso aí. Um lar, ele tem uma direção. Um lar, todos sabem para onde estão indo. As pessoas não estão perdidas. A Coca-Cola que está na geladeira não é de fulano nem de Bertano, tudo é de todo mundo, né? Esses utensílios que nós trouxemos aqui, eu gostaria que você pudesse olhar à sua volta aí e o que você pode edificar a sua casa, mas sobretudo com um propósito, sabe? Na nossa casa moram as pessoas que nós mais amamos e para ela nós precisamos dar o nosso melhor, dar tudo que nós temos, né? A gente falou aqui um pouquinho atrás de que às vezes a pessoa fica guardando o aparelho de jantar, guardando o lençol, guardando... Não estou dizendo que isso é errado não, tá bom? Mas tem um conceito que às vezes a gente dá mais valor para quem vem de fora do que para quem está dentro da nossa casa. E a gente guarda o melhor prato e o copo para quem vai chegar, para uma pessoa que vai vir uma vez ou outra na sua casa, quando na verdade o melhor precisa ser compartilhado com quem está na sua casa. E assim, eu já tinha esse conceito de usar tudo na minha casa. Eu não guardo nada, eu ponho tudo à mesa, eu não faço conta disso. E quando a minha mãe, né, infelizmente partiu para o Senhor, e a gente foi, né, olhar as coisas dela, né, as coisas pessoais da minha mãe, a gente encontrou uma bacia enorme, cheia de sabonete, da Natura, da Boticário, né? E, né, ainda está se usando alguns até hoje. Isso já tem um tempo, mas aquilo me fez refletir, né? Porque assim, por que eu tenho o melhor e não estou usando? Por que você não usufrui do que você tem de melhor na sua casa? Use o melhor para o seu esposo, dê o melhor aos seus filhos, sabe? Eu sei que quando quebra a gente fica chateado, mas, querido, né? Respira, conta até 10 e use isso, né, a favor da sua família. E que a gente possa estar colocando isso diante do Senhor. E quando a gente estava mexendo lá nas coisas da minha mãe, nós encontramos muitos perfumes da Avon de 1930, sei lá, 20, Charisma, Toque de Amor, que já nem mais o perfume tinha. Não que seja errado, que a gente guarda ainda alguns deles, como a memória da minha mãe. Mas nós não poderíamos ter usado? Nós não poderíamos ter desfrutado de tudo aquilo? Querido, dê o melhor para a sua casa, o melhor de você. Que a sua melhor versão seja dentro da sua casa, seja para o seu esposo, seja para o seu marido, né? E eu creio que o Senhor vai fazer muito mais. Gisela, nos conduz aí numa canção e a gente vai caminhando para o final. Amém? E você ainda pode marcar aí suas amigas. Eu gostaria de sortear ainda um presente, um mimo para você ainda hoje. Não me sinto só,
pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho. Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer, sou filho, sou filho, sou filho, sou filho. Aleluia. Você pode colocar aí uma frase para sua família? Você pode escrever algo importante sobre a sua casa, sobre quem vocês querem ser, sabe? E a nossa palavra para o teu coração hoje é: haja como filho de Deus dentro da sua casa. Haja como aquele, sabe, que sabe o que está fazendo, que tem direção. Sabe, coloque aí uma frase para sua família, põe aí algo importante para registrar nessa live. Registre aí, né, o que você pode fazer para edificar a sua casa, ou uma frase, um carinho, um mimo, um amor, sabe, que você possa amar a sua casa e oferecer o melhor para ela nessa noite. Cuide com carinho, se esforce para transformar essa casa em um lar, um doce lar. Um lar onde a presença do Senhor seja algo constante. Onde a presença do Senhor possa estar em todo o tempo, sabe? Seja uma esposa, lá em Provérbios 31:11 diz, né, uma esposa cujo coração do marido está nela confiado. Olha que coisa maravilhosa, sabe? Se encante pela sua casa, se encante pelo seu lar, sabe? Comece a colocar em prática, sabe, o que Deus tem reservado para a sua vida. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer a sua presença, agradecer, né, pela sua casa, por esse tempo que você está conosco aqui. E nós queremos orar por você nessa noite.
orar por você e declarar a presença do Senhor, para que aos poucos você vai transformando essa casa num lar, num ambiente cheio da presença do Senhor, um lugar onde todos, né, as pessoas que entrarem na sua casa possam sentir a presença de Deus, onde as pessoas não gostem de ficar, gostem de estar, que a sua casa possa atrair a presença de Deus, como também atrair pessoas de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que levem palavra de paz para a sua casa, pessoas que levem prosperidade para a sua casa. A palavra do Senhor diz que toda mulher sábia edifica a sua casa. Então, sou eu, é você, é a Josi, a Gisela, a Gabi, que nós, com sabedoria, nós vamos transformar essa casa cheia da presença de Deus. É a mulher que edifica a casa, que não faz sozinha. E quando a Bíblia diz que a mulher tola com a própria mão derruba, o que me vem à mente é uma mulher que ela não aceita a opinião, ela não aceita, ela é orgulhosa, ela não aceita, né, direção, tudo é do jeito dela, é como ela quer, é do jeito que ela pensa. E em nome de Jesus, que você possa abrir mão desse lugar de mulher tola, abrir mão, sabe, que as suas mãos se transformem hoje para a edificação, deixando de ser, né, uma mão uma mão que destrói, em nome de Jesus. E a palavra do Senhor lá em Provérbios 31, 27, ele diz que a mulher sábia, ela está atenta ao andamento da casa, ela está envolvida em tudo que está acontecendo. E que seja assim na sua vida, sabe? Que o Senhor possa falar ao seu coração, que você possa estar atenta a tudo que o Senhor está fazendo, sabe? E eu gostaria de convidar você. Como é que você pode transformar a sua casa? Dobre o seu joelho primeiro. Fala com o Senhor. Primeiro você peça a Ele para mudar a sua vida, mudar o seu pensamento, a maneira com que você vinha edificando. Fala para Ele, sabe? Que você possa entender o plano de Deus para a sua casa. Põe a sua família à volta da sua mesa. Chama seus filhos, chama seu esposo, chama seus pais. Você que é uma filha, né? E coloque todo mundo na mesa, faça um jantar. Olha, nós precisamos ajustar a direção da nossa casa, ajustar a direção do nosso lar, em nome de Jesus. E que você possa fazer essa reunião, sabe, com a sua família e ajustar para que o Senhor possa fazer o melhor, em nome de Jesus, amém? Nós vamos estar orando por sua vida. Você gostaria que o Senhor tomasse a direção? Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa fazer isso. Eu gostaria de pedir a Josi que pudesse estar orando, em nome de Jesus. A Kézia falou aqui que a família dela é o bem mais precioso que Deus deu. E que o Senhor nos dê sabedoria. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E a gente poderia, né, colocar isso diante de nós e diante do Senhor. A Jéssica falou assim: a minha família é muito preciosa para mim. E quando olho para ela, lembro que Deus tem cuidado de nós e tem nos amado a todo tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Josi, ore ao Senhor, coloque Amém. Tudo que foi dito aqui, né, diante do céu agora, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você, mulher em casa, fechasse os seus olhos, como eu sempre peço. Põe a mão no seu coração. Talvez você esteja na sala junto com outras pessoas. Busque um lugar onde você possa verdadeiramente abrir o seu coração diante do seu Deus. Amém, Jesus. Diante do seu Pai. Essa canção diz Abba. Abba significa paizinho. É um pai muito chegado, muito íntimo. Diante de quem eu posso colocar todas as minhas aflições, todas as minhas necessidades, todos os meus anseios, os meus medos, as minhas falhas, e pedir: Pai, me ajuda. E eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre você, uma alma livre de toda culpa, porque talvez você olhe para trás e se sinta culpada por alguns erros que você cometeu. Mas o Senhor, Ele levou sobre Ele toda a nossa culpa. Então que nessa noite você seja livre de toda e qualquer culpa.
e seja motivada pelo Espírito Santo de Deus a recomeçar. Recomeçar, recomeçar, reedificar. E se for necessário, desconstruir algumas coisas que foram construídas no lugar errado ou de uma forma errada, que o Senhor te dê essa direção e te dê força para fazer tudo de novo. Amém? Amém. Senhor, nós estamos diante de Ti, e se nós conseguimos nos contribuir umas com as outras aqui, se nós conseguimos contribuir com a vida daqueles que nos assistem, é porque o Senhor tem nos instruído e o Senhor tem feito isso por meio de pessoas. O Senhor tem nos colocado diante de pessoas que podem nos ensinar, que podem nos instruir, segundo o que a Tua palavra diz, segundo aquilo que o Teu Espírito nos guia. Então, Pai, em primeiro lugar, eu quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito gere isso em nosso coração, que nós sejamos mulheres ensináveis, prontas a aprender com outras, prontas a sermos edificadas por outras mulheres, dispostas a sermos discipuladas, a serem ensinadas e estarmos assim também presentes na vida de outras pessoas. Amém. Que aquilo também que temos aprendido, nós possamos também ensinar. Que o Teu Espírito nessa noite nos livre de toda e qualquer culpa. E que as nossas forças sejam renovadas a cada manhã. Porque é o Senhor que tem cuidado de nós, a fim de que possamos exercitar esse ministério que o Senhor nos deu. Pai, foi o Senhor quem nos confiou a nossa casa. Foi o Senhor quem nos confiou a edificação da vida daqueles que moram conosco. Então, Pai, que nós possamos tomar posse deste lugar, porque é o Senhor quem nos respalda, é o Senhor quem nos respalda para edificar. Que nós possamos tomar posse deste lugar, receber sabedoria vinda de Ti, e que a nossa maior motivação em edificar seja, Deus, o temor ao Senhor. Que o desejo de Te agradar seja tão grande no nosso coração, a fim de que possamos edificar o nosso lar. Edificar, Senhor, sem peso. Edificar sem dolo, mas com alegria, por entender que estamos Te fazendo feliz, que estamos agradando o nosso Pai. Que essa seja a nossa motivação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que você seja uma mulher sábia que edifica sua casa, que dedica sua vida ao Senhor, que conhece o reino de Deus e que atrai Ele para sua casa. Que você, a mulher sábia, ela é uma bênção para todas as pessoas que estão à sua volta, para a sociedade, para a igreja, e que seja assim a sua vida. Que essa live possa ter alcançado o seu coração. Em nome de Jesus. A nossa próxima live será daqui a 15 dias. E ela será presencial. Nós vamos fazer inscrição e vai ser maravilhosa. Tem uma surpresa que nós estamos preparando para você. Nós temos aqui na igreja apenas 90 vagas. E quando a gente abrir a inscrição, somente 90 pessoas poderão estar aqui. Amém? Então a nossa próxima live será presencial. O nosso passeio ciclístico vai acontecer, das únicas, porém ainda não nesse mês, por conta ainda, né, da aglomeração, mas vai se preparando porque ele vai acontecer, amém? E nós queremos fazer um sorteio aqui, vamos lá? Você que está aí conosco, que ficou até o final dessa live, nós queremos com muito carinho te agradecer e queremos sortear aqui, amém? Oi? Tem 2 aí, não é? Isso. Nós estamos ali. Lê aí pra gente aí. Vamos lá. Nós temos o plano, né? Como é que lê aí pra gente aí, Jesus. Tem aqui o projeto de orações e respostas da IMW Suruí, não sei se está dando para ver. E tem também uma cadernetazinha de anotações do Ministério Única. As 2 foram feitas com muito carinho, personalizadas. Só quem é única tem. Exatamente. Então a gente vai estar
sorteando aqui e aqui no Qual meu o celular primeiro? está travando. E se eu não conseguir fazer aqui, eu vou fazer ainda hoje e vou postar aqui, né, a ganhadora. Eu não estou conseguindo aqui, o Lucas me mostrou como, mas eu não tô indo. Eu vou sortear, tá bom, gente? Mesmo não vou segurar a live por conta disso, mas eu vou postar aqui. Não estou acertando fazer aqui, não. Não está indo. Travou tudo aqui, mas ele vai. Querida, muito obrigada por sua presença. Somos a Igreja Metodista Wesleyana aqui em Suruí. Temos vivido um tempo novo, temos nos reinventado, estamos aprendendo a fazer live e tem sido bênção para a nossa vida, porque temos crescido. Obrigado, Josi, obrigado, Giza, obrigado, Alan, obrigada, minha norinha linda, Gabi. Que agradeço. Amém, o Mateus, pessoal da equipe aí que tem nos abençoado. Fique com Jesus, obrigado por sua presença. Se você quiser compartilhar algo que Deus tocou no seu coração, pode nos procurar no nosso, lá no particular, no privado, no WhatsApp. Se você tem um tema que você gostaria de falar também, que você gostaria que a gente pudesse trazer aqui, né? Compartilhe aí conosco aí que vai ser uma honra. Vamos liberar você, tem jogo do Flamengo. Vá com Deus, querida. Um beijo, Deus te abençoe e te guarde, amém?